Prezado amigo ouvinte, Deus tem uma mensagem para o seu coração. Vamos ler a palavra do Senhor em João 6, verso 68. Assim nos fala a palavra de Deus. Respondeu depois Simão Pedro: Senhor, para onde iremos nós? Tu tens palavras de vida eterna. Então, amigo ouvinte, nós vamos fazer uma pequena reflexão bíblica sobre o tema Palavras da Vida Eterna. O apóstolo Pedro falou, movido pelo Espírito Santo: para onde iremos nós? Tu tens palavras de vida eterna. O Senhor Jesus é a própria palavra encarnada. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Jesus é o poder de Deus que emana vida eterna. Jesus é o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá para sempre. Assim afirmou o Senhor Jesus: ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer, e eu ressuscitarei no último dia. Está escrito nos profetas: serão todos ensinados por Deus. Portanto, todo aquele que o Pai do Pai aprendeu e ouviu, vem a mim. Não que alguém visse o Pai, a não ser aquele que é de Deus, este tem visto ao Pai. Na verdade vos digo que aquele que crê em mim tem a vida eterna. Eu sou o pão da vida. Vossos pais comeram maná no deserto e morreram. Este é o pão que desce do céu, para que o que dele comer não morra. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá para sempre. E o pão que eu lhe der é a minha carne, que darei pela vida do mundo. Jesus, pois, disse: na verdade vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o sangue, não tereis vida em vós mesmos. Quem comer a minha carne e beber o meu sangue tem a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Então, meu amigo, Jesus continua dizendo: porque a minha carne verdadeiramente é comida e o meu sangue verdadeiramente é bebida. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue permanecerá em mim e eu nele. Assim como o Pai que vive me enviou e eu vivo pelo Pai, assim quem de mim se alimenta também viverá por mim. Este é o pão que desceu do céu. Não é o caso dos vossos pais que comeram o maná e morreram. Quem comer deste pão viverá para sempre. Ele disse essas coisas na sinagoga, ensinando em Cafarnaum. Muitos, pois, dos seus discípulos, ouvindo isso, disseram: duro é este discurso. Quem pode, pois, ouvir? Sabendo, pois, Jesus em si mesmo que os discípulos murmuraram disso, disse-lhes: isso escandaliza vós? Então, amado irmão e amigo, alguns dos discípulos escandalizaram, porque não compreenderam a profundidade desse sermão do Senhor Jesus. Então Jesus explica dizendo: que seria, pois, se visse subir o Filho do Homem para onde primeiro ele estava? O Espírito é o que vivifica e a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos disse são Espírito e vida, mas alguns de vós que não creem, porque bem sabia Jesus desde o princípio que nem todos os que criam realmente havia de proceder dessa forma
de uma forma incrédula. Mas, na verdade, Jesus também sabia o que havia de o entregar. E dizia: por isso eu vos disse, que ninguém pode vir a mim se o Pai não lhe for concedido. Desde então, muitos dos seus discípulos tornaram para trás e já não andavam com ele. Então disse Jesus aos 12: quereis vós também retirar-vos? Respondeu-lhe Simão Pedro: Senhor, para onde iremos nós? Tu tens palavras de vida eterna. Então, amado irmão, diante dessa resposta do apóstolo Pedro, naquele momento tão importante na vida do Senhor Jesus e também dos seus discípulos, Jesus respondeu a Simão Pedro, dizendo para ele: não vos escolhi vós os 12? E um dos 12 é o diabo. Isso dizia ele de Judas Iscariote, o filho de Simão, porque este o havia de entregar, sendo um dos 12. Finalmente, por causa desse sermão de Jesus, de um significado tão profundo e maravilhoso, quando Jesus afirmou: eu sou o pão vivo que desceu do céu, se alguém comer deste pão viverá para sempre, e o pão que eu der é a minha carne, que darei pela vida do mundo. Muitos dos discípulos tornaram para trás e já não andavam com ele. Meus irmãos, é interessante que eles olharam para trás e já não queriam mais andar com Jesus. Então respondeu o apóstolo Pedro, diante daquela situação: para onde iremos nós? Tu tens palavras de vida eterna. Então, meu amigo, se você crê nesta palavra, se você crê em Jesus, que é a palavra encarnada, você está salvo. E Jesus prometeu a você e a todos que creem: e eu ressuscitarei no último dia. Que para tanto Deus te abençoe, Deus nos abençoe, em nome do Senhor Jesus. Aqui quem está falando é o servo do Senhor Jesus, pastor Francisco Ferreira Gonçalves, membro da Igreja Batista Redenção.